Deus fala, meus irmãos, através da palavra. É sempre importante dizer isso. É sempre necessário dizer isso, porque a cada dia que passa, tem surgido movimentos dentro do cristianismo que está deixando a palavra de Deus de lado. Homens e mulheres vêm ao púlpito, até abrem a Bíblia em cima do púlpito, até leem um versículo, um capítulo inteiro, mas quando vai para a pregação, não prega nada do que foi lido, não prega nada do que foi escrito. Sem contar as baboseiras, tudo aquilo que não é palavra de Deus. Então nós temos que entender que púlpito é lugar da palavra de Deus ser pregada, somente a palavra de Deus. Foi assim que a igreja começou e é assim que a igreja vai terminar os dias dela aqui na terra, pregando somente a palavra de Deus. Amém? Feche os olhos, por favor, e me ajude, porque eu sei que grande responsabilidade é pregar a palavra do Senhor. Meu Senhor e meu Deus, uma vez mais aqui eu estou atrás desse púlpito, a minha mão repousando sobre a Bíblia, onde nela está contida a Tua palavra. Deus, eu me rendo ao Senhor. De todo o meu coração, Deus, eu me rendo ao Senhor nesta hora, para que o Senhor me conceda a capacidade, a graça, a sabedoria e o conhecimento do Senhor no proclamar desta palavra. Fala conosco, Deus. Trovege a Tua voz em nossa alma. Nos edifique através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 116. Salmo 116. E o versículo é o versículo 15. Salmo 116, versículo 15. O salmista nos trouxe uma revelação tão íntima de Deus. O salmista nos trouxe uma revelação profunda e íntima do coração de Deus. Preste bem atenção. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E entendam aqui, os nossos irmãos católicos entendem que santos são aquelas pessoas que foram beatificadas e santificadas pelo Vaticano, pelo Papa, e se tornaram ali objeto de preces, de pedidos, de promessas que são pagas diante dele. Ou seja, para os nossos irmãos católicos, santo está associado à imagem. Mas a palavra santo significa separado. Logo, o que esse versículo quer dizer? Preciosa é ao Senhor a morte daqueles que decidiram se separar deste mundo, se separar dos prazeres e das paixões desse mundo. Preciosa é aos olhos do Senhor aquele homem, aquela mulher que decidiu viver uma vida separada somente para Deus. A revelação da palavra diz que preciosa é a morte deste homem ou desta mulher, que viveu uma vida separada e consagrada ao Senhor. E esse precioso aqui, meus irmãos, tem dois sentidos. Precioso, porque o coração de Deus se entristece. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem algo precioso em nossa vida, se não uma pessoa, talvez um objeto, uma roupa preferida. E quando nós perdemos um objeto que a gente tanto gosta, uma roupa preferida, algo precioso, nosso coração se entristece. Então é também nesse sentido que a Bíblia nos fala que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Deus também se entristece porque é uma vida preciosa. Foi uma vida que lhe soprou o fôlego de vida. Mas também há um sentido de valor. Preciosa e valorosa é, diante dos olhos do Senhor, o descanso, a morte de um dos teus servos, porque uma coroa de glória o aguarda. Uma coroa de glória
está destinado para todos aqueles que decidiram viver uma vida separada, para todos aqueles que decidiram viver uma vida santa na presença do Senhor. E eu digo isso, meus irmãos, tendo em mente, tendo no meu coração e na minha alma, a irmã Vanilda, que descansou no Senhor e que só deixou alegria. Durante muito tempo ela foi frequente, e culto após culto frequente aqui nessa igreja, até que, graças a Deus, a igreja que ela congrega colocou um veículo para ela poder ir para a igreja onde ela congrega, onde ela era membro. Mas antes disso, quando não tinha um transporte, era aqui que ela vinha e aceitava a oportunidade. E muito cansada, muito debilitada, diabética, problemas cardíacos, ela pegava o microfone, louvava e cantava. Foram mais de 70 anos, se me falha a memória, 77 anos. Ela recebeu Jesus como Salvador ainda na adolescência, Ana Clara, talvez com a sua idade. E passou-se uma década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, 6, 7. E durante todo esse período, na presença do Senhor, um grande período de enfermidade ela viveu com a hanseníase, que antigamente era conhecido como lepra. Muitas vezes aqui ela testemunhou o isolamento que ela vivia, deitada em uma cama, debaixo de um mosquiteiro o dia inteiro. Não tinha medicação, não tinha tratamento. Naquele tempo a pessoa era condenada à morte, praticamente uma pessoa leprosa era condenada à morte. Existiam uns locais chamados leprosário, onde essas pessoas tinham que ir porque é infecciosa essa doença. Mas graças a Deus ela superou. E superou inúmeras doenças, superou inúmeras enfermidades. E muitas foram as vezes que eu a repreendi em amor. Porque muitas vezes, quando ela vinha aqui à frente para cantar, ela sempre lamentava. Lamentava o cansaço, lamentava o fato de estar doente, e ela expressava o desejo de morrer logo. Ela expressava o desejo de partir logo para o céu. Eu sempre brincava com ela: minha irmã, cuidado. Cuidado que pessoas assim que ficam querendo morrer logo, é que Deus prolonga a vida na terra. Mas aprove Deus, sabe, levá-la para um descanso. E fica, meus irmãos, a imagem dessa mulher que cantava, a imagem dessa mulher alegre, a imagem dessa mulher glamourosa, porque ela gostava de se vestir. Os vestidos cheios de brilhos, óculos, coisa maravilhosa. Ela deixou um testemunho, meus irmãos, de exemplo. Que exemplo foi esse, pastor? O exemplo de permanecer firme e fiel, não se desviando, não se afastando da presença do Senhor, mesmo com tanta e tanta doença que essa mulher sofreu, meus irmãos. Mesmo com tanta enfermidade que assolou a vida dessa serva de Deus no decorrer da sua vida. Ah, pastor, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que permite tanta doença? Que Deus é esse que permite tanta enfermidade na vida dos seus servos e das suas servas? Sabe que Deus é esse? É um Deus todo-poderoso que está assentado no trono de glória, e Ele é soberano. Ele é soberano, e ser humano algum tem o direito de questionar Deus. Ser humano algum tem o direito de chegar até Deus e questioná-lo: por que isso? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou isso? Este mundo sim é de aflições, esse mundo sim é de enfermidades, mas pior são os enfermos da alma, pior são os enfermos de espírito, pior é aquele que está saudável, que não sente nenhuma dor de dente, mas a alma está enferma e adoecida no pecado e sendo arrastada para a morte, porque o salário do pecado é a morte. A irmã Vanilda tinha ali o seu problema cardíaco, a irmã Vanilda tinha problema com diabetes, a irmã Vanilda já sofreu bastante, mas a alma dela, o espírito dela, era sarado, era curado. E a prova disso eram os louvores que ela cantava, os hinos da harpa que ela louvava, aquela alegria de sempre estar na presença do Senhor. E ela muitas vezes na
muito sofrimento. E meus irmãos, certa vez no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus assim declarou: para o nosso consolo, para o nosso ânimo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. Eu estava meditando nessa declaração do Senhor Jesus e eu fiquei assim maravilhado como Deus gosta de brincar, sabe, conosco. Porque como assim, Deus? Como assim aquele que morre, na verdade não morre? Como assim aquele que morre, na verdade vai viver eternamente? É porque, meus irmãos, de fato, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a morte não tem mais poder sobre nós. As enfermidades, as doenças, vírus, bactérias, podem até ter poder sobre a nossa carne, sobre o nosso organismo, mas a nossa alma e o nosso espírito, por meio do sangue de Jesus Cristo, que é uma aliança de salvação na minha vida e na tua vida, faz com que, mesmo com que o nosso corpo morra, mesmo que a nossa carne pereça nessa terra, a nossa alma e o nosso espírito viverá eternamente. Aleluia, Deus. E a irmã Vanilda está viva, bem como o pastor João está vivo, bem como todos aqueles que partiram desse mundo com o coração na presença do Senhor, estão vivos. Eles estão vivos, meus irmãos. Aleluia. Aguardando agora a ressurreição. Eles estão vivos, aguardando agora o dia que Jesus Cristo vai surgir nos ares, para que a ressurreição nos alcance. E nós veremos tremenda coisa acontecer nessa terra. Os mortos em Cristo, aqueles que partiram, sendo arrebatados primeiro do que nós. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Eu amo esse texto. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação do Espírito Santo, certamente quando subiu até o terceiro céu em arrebatamento espiritual. E ali ele teve a seguinte compreensão e ele nos escreveu da seguinte forma: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, daqueles que partiram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, aqueles que partiram. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. De modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que partiram, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Essa palavra nos confirma que a irmã Vanilda, que recentemente partiu, nesse exato momento ela está aguardando a volta de Cristo. E a irmã Vanilda, juntamente com todos aqueles que partiram na presença do Senhor, que deixaram saudade, que deixaram muita saudade em nossos corações, eles, nesse exato momento, eles estão em uma posição mais privilegiada do que a nossa. Somos privilegiados por estarmos aqui na igreja nessa noite, mas eles são mais privilegiados porque eles estão na frente, Leão. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, estes que partiram e deram testemunho de fidelidade, serão eles
serão eles que subirão primeiro. Aleluia. Nós teremos que ficar assim olhando, esperando a nossa vez chegar, aquela multidão de santos e santas, aquela multidão de homens e mulheres que partiram. A sua mãe, irmão Sibaldo, nós iremos assistir esse povo todo subir e encontrar com Jesus, e depois será a nossa vez. Será a nossa vez se vivermos uma vida santa. Aleluia, Deus. Será a nossa vez se vivermos uma vida separada. Será a nossa vez se de fato não abandonarmos a Cristo, como a irmã Vanilda não abandonou. A irmã Vanilda não abandonou a Cristo quando a lepra assolou o corpo dela. A irmã Vanilda não abandonou a Cristo quando a diabetes acabou praticamente com toda a visão dela. A irmã Vanilda não abandonou a Cristo nas inúmeras vezes que ela foi parar no hospital, tendo parada cardíaca. Certa vez ela disse aqui que teve 4 ou 5, não me recordo. Na última vez que ela teve uma parada cardíaca, ela ficou muito tempo internada aqui no João Namoro. Eu fui lá visitá-la e a coitada estava lá bem debilitada, bem fraca, mal conseguindo falar por conta de uma parada cardíaca. Mas graças a Deus, Deus a trouxe de volta, Deus deu mais um tempinho para ela viver aqui nessa terra e proclamar o seu testemunho. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Se a gente estiver vivendo uma vida sincera e verdadeira na presença de Deus, não tem nada neste mundo que pode nos separar do amor de Deus. Se algo está separando você do amor de Deus, e o amor de Deus se chama Jesus. Se algo está te separando de Jesus, se algo está desanimando o teu coração a tal modo de você colocar a possibilidade, eu não quero mais saber de igreja não. Acredite, você não está ligado em Cristo. Coloque os seus joelhos no chão, clame com misericórdia e peça a Deus um renovo da alegria da salvação no teu coração. Mas aqui eu quero deixar uma pergunta, meus irmãos. Primeiro eu quero deixar aqui uma afirmação. Eu sei que a irmã Vanilda partiu deste mundo salva. Eu sei. Eu sei que ela partiu deste mundo com o nome dela escrito no livro da vida. Eu sei que nesse exato momento, juntamente com a multidão de santos, está ali aguardando a volta de Jesus. Eu posso afirmar isso sem nenhuma dúvida. Ah, pastor, mas ninguém pode garantir a salvação de ninguém. Isso não está na Bíblia. Eu estou olhando para todo mundo aqui, talvez exceto o irmão do nosso amado irmão Carlinhos, que está iniciando, que está nos visitando, mas tirando ele, todos vocês que estão aqui, eu sei que vocês já receberam Jesus Cristo como Salvador. Se porventura, no coração ou na mente de vocês não tiverem certeza da tua salvação, tome muito cuidado. Todo crente, todo homem, toda mulher de Deus não pode ter dúvida da sua salvação. Tem que ter certeza. Aleluia. Ah, não sei se sou salvo. Como assim? Como assim você não sabe ser salvo? Que negócio é esse? Se a palavra diz que o Espírito Santo testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos salvos. Então não caia nesse engano. Tenha convicção da salvação. Mas viva uma vida convicta de pessoa salva. Aleluia. Viva uma vida como uma pessoa salva, dando testemunho nesse mundo. E eu quero deixar uma pergunta. Se nesse exato momento todos nós aqui caímos duro nesse chão, se nesse exato momento, durante esse culto, todo mundo aqui morrer, igual que ele liga, né? Se todo mundo aqui bater as botas, todo mundo aqui vai ressuscitar? A ressurreição é garantia para todo aquele que de fato recebeu Jesus como Salvador e que viveu uma vida na presença do Salvador, se separando de tudo aquilo que é imoral, que é pecaminoso, que é impuro nesta terra. Mas se todo mundo morrer aqui nesta noite, morreremos com a certeza da ressurreição. É para a nossa reflexão, meus irmãos, que é para olhar para o nosso coração, é para olhar para a nossa vida e refletir como eu estou vivendo.
Como está o meu comportamento? Como está a minha atitude? Como está o meu proceder de homem, de mulher de Deus, de membro de igreja, enfim. Meus irmãos, é triste dizer isso, mas muitos na igreja não irão ressuscitar para a vida eterna. É triste dizer isso. Conheci um homem do nome de Paulo, que no tempo passou, a mulher dele aceitou, era nova convertida. E esse homem virou um leão. Não aceitava de jeito nenhum. Qualquer conversa, qualquer variação que tinha, ele dizia: eu prefiro morrer. Eu preciso ir para a sepultura, prefiro que o Senhor entenda. Viver uma vida dessa é a rotina dele. Quando pensa que não, o homem cai em cima da uma doença. E ele teve medo, porque ele clamava a morte, tudo mais da por tudo, ele, tudo dele. Aborreceu um pouquinho, eu prefiro morrer, eu prefiro deixar essa terra, não sei o quê. Só que não caiu em cima da cama. A mulher dele na igreja, mesmo nova convertida, mas indo para a igreja, contra a vontade dele, mas assim. Quando pensa que não, ele viu que a coisa apertou para o lado dele e pediu a própria mulher para chegar na igreja e pedir oração e chamar algum dos irmãos. Não falou a quantidade, vai ir lá orar. E o senhor crê que foi 3 irmãos e 2 irmãos. Nem obreiro não era, ninguém. Nada. Quando o irmão foi entrar na porta, que entrou no quarto onde ele estava deitado, Deus falou com ela: não é o senhor que pede a morte constantemente? E o senhor agora está tendo medo da morte? Por quê? O senhor não tem preparo para isso. Primeiro tem que preparar, se conscientizar diante de Deus, e mesmo assim não pode pedir a morte, que ela é certa. Deus tomou aquela mulher numa coisa tremenda. E ele falou: pois eu quero que vocês orem comigo, que a partir de hoje, essa palavra não sai mais da minha boca, a não ser que Deus autorize a minha morte. E vou aceitar Jesus agora e vou acompanhar minha esposa. Morreu sendo crente fiel a Deus. Glória a Deus. É sempre que Deus dá na vida da pessoa. Deus teve misericórdia. Muitos, meus irmãos, muitos na igreja morrerão, mas não ressuscitarão para a eternidade. E é para o nosso alerta. É para o nosso alerta. Vamos estar revendo a nossa vida com Deus. Vamos estar valorizando a salvação. Vamos estar nos esforçando para estar nesse lugar de privilégio, este lugar de espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter essa certeza. Crente que tem medo da morte é crente que tem medo de ir para o inferno. Crente que sabe que vai para o céu, crente que sabe que o nome está escrito no livro da vida, não tem medo da morte. Mas, para ter essa certeza, é necessário que cada um de nós venhamos viver uma vida de fato salva, de fato liberta, de fato testemunhando que nós estamos caminhando rumo ao arrebatamento. Aleluia. Muitas serão as tribulações, meus irmãos, muitas serão as guerras, muitas serão as dificuldades que se levantará neste mundo. É o princípio das dores. Será como uma peneira para peneirar aqueles que não estão firmes no Senhor. Mas precisamos prevalecer, precisamos ser fiéis, precisamos entender que de nada adianta. Meus irmãos, no céu Deus não tem uma agenda onde Ele anota todas as vezes que você vem ao culto. Não tem não. Não é por quantidade de culto que você vem. Não é pelo tanto que você canta, não é pelo tanto que você prega. É pelo tanto que você obedece ao Senhor. Aleluia. É pelo tanto que você vive de fato testemunhando que a sua vida não tem outra escolha senão andar na presença do Senhor. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E mesmo que a gente morra, Ele nos prometeu que a gente viverá, que nós viveremos eternamente. Mas precisamos entender que esse privilégio do viver eternamente, mesmo após a morte, começa aqui agora. Com eu e você tomando a decisão
de viver uma vida aliançada com o nosso Salvador, fugindo da aparência do mal, resistindo ao diabo e permanecendo fiel, mesmo quando tudo tenta te impedir de permanecer na presença do Senhor. Mesmo quando tudo tenta te impedir de viver uma vida na presença de Deus. Não desanime. Não deixe as doenças, não deixe as preocupações, não deixe as dificuldades dentro do seu lar. Não deixe nada disso, meus irmãos, afastar a sua vida da presença do Senhor Jesus. Eu acabei de mandar um áudio para um rapaz. Agora há pouco, o culto aqui rolando. Falei, meu filho, a sua vida é preciosa. A sua vida é valorosa. A sua vida tem um preço, e foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Não se afaste dele, não abandone ele. Porque Satanás sabe que a sua vida tem valor, Satanás sabe que a sua vida tem um preço, e ele vai fazer de tudo para arruinar a sua alma e te levar para o inferno. Geralmente eu sou um pastor muito doce, muito amável, muito sossegado, mas de forma doce, de forma amável e sossegada, eu tenho que dizer isso para algumas pessoas. Quer ir para o céu? Permaneça firme na presença de Deus. Quer ir para o céu? Se renda constantemente ao Senhor. Pare de brincar, de vir para a igreja. Ontem, consolidando as meninas ao batismo, eu citei um exemplo. Eu disse para elas, meninas, não deixe com que vocês venham acreditar que vocês são evangélicas. Meus irmãos, procure a palavra evangélico na Bíblia. Não tem. Na Bíblia tem cristão. Evangélico é uma invenção de décadas para cá. Porque durante muito tempo nós éramos chamados de protestantes. Depois começamos a receber o apelido daqueles que seguem a lei de crente. Depois, somente crente. E agora só evangélico. Deixa eu dar uma lista para vocês de quem é evangélico nesse país. Jojo Todinho. A Jojo Todinho se considera evangélica. André Surak, uma mulher que vende o corpo, uma prostituta, não somente fisicamente, mas pela internet. Ela fica horas e horas nua na frente de uma câmera e homens pagam para ter acesso àqueles imagens dela pelada. Semana passada ela fez uma cirurgia na língua, dividindo a língua no meio para ficar como se fosse uma língua de cobra. E ela se considera evangélica. E ela falou que o plano dela é daqui a 5 anos abrir uma igreja. E vai abrir mesmo. Pode ter certeza que vai abrir uma igreja do cão, uma igreja do capeta. É evangélica. Muitos. E ela falou que daqui a 5 anos ela quer falar de Jesus com a língua de cobra. Isso. E também ela pousou para uma tal de uma não sei o que lá da Playboy, segurando uma Bíblia na mão. Por isso eu detesto esse termo evangélico. Ah, eu sou evangélico, eu sou evangélico. Isso não faz parte da Bíblia. Até porque no dicionário o significado de evangélico é o seguinte: aquele que é simpático ao cristianismo. Nós não somos simpáticos ao cristianismo, nós somos cristãos. Não é simpatia, é amor, é aliança. Muitos evangélicos, eu vou dizer que todos os evangélicos que morrerem evangélicos não irão para o céu. Mas todo crente, todo cristão sincero e verdadeiro irá sim para o céu. Então, meus irmãos, vamos viver uma vida temente e sincera na presença do Senhor, sabendo que a qualquer momento o nosso coração pode parar. E quando o nosso coração parar, o que acontecerá com a minha alma e com a sua alma? Que a minha alma e que a sua alma seja encomendada à ressurreição em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Vamos à ministração da ceia. Essa é a curta palavra.